Olá pessoal, vamos à nossa 10ª videoaula. O tema de hoje é Textual Genre 2, Gênero Textual 2. Vamos tratar hoje sobre Poem. Na aula passada sobre Textual Genre, nós abordamos a Comic Strip e Cartoon. Hoje nós vamos falar de Poem, tá bom? Escolhemos aí um poeta interessante, que a gente vai falar sobre ele detalhado daqui a pouco. Vamos lá então. Então vamos ver o poema. O poema é este aqui, acompanhe lá. No difference. Então vamos lá. Small as a peanut, big as a giant. We're all the same size when we turn off the light. Rich as a sultan, poor as a mite. We're all the same. We all were the same when we turn off the light. Red, black or orange, yellow or white. We all look the same when we turn off the light. So maybe the way to make everything right is for God to just reach out and turn off the light. Vamos adiante. Aqui eu trago uma definição, breve definição do que é poema para a gente se situar um pouco mais. Vamos lá. O poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme normas rígidas, os poemas de formas fixas, ou versos livres, nos quais mais valem as imagens do que a métrica. É o nosso caso aqui, a gente está avaliando um poema livre. Aqui a gente traz um pequeno exercício de fixação para a gente refletir sobre o que a gente está lendo. Então, de acordo com o poema, parecemos todos os mesmos quando morremos, apagamos a luz, desaparece a diferença de raça, não houver mais pobres. Questão 2. Assinale a alternativa correta de acordo com o poema. Letra A. As diferenças entre as pessoas são acentuadas com a escuridão. B. A possível solução para acabar com as desigualdades é pedir ajuda divina para que não haja luz. C. Sem luz não pode haver igualdade social. D. As desigualdades sociais sempre existirão de dia ou de noite. Nós vamos retornar ao poema para ver aonde é que mais ou menos essas respostas estão. Então a questão, de acordo com o poema, parecemos todos os mesmos quando. E a outra, assinale a alternativa correta de acordo com o poema. Vamos lá, vamos retornar ao poema. No difference. Small as a peanut, big as a giant. Tá? We're all the same size when we turn off the light. Rich as a sultan, poor as a mite. We're all worth the same when we turn off the light. Red, black or orange, yellow or white. We all look the same when we turn off the light. So maybe the way to make everything right is for God to just reach out and turn off the light. Então estão aí, né? Então, de acordo com o poema, parecemos todos os mesmos quando. De acordo com o poema, que ele repete todo o tempo isso, né? Todo o tempo ele vai sinalizando com esse apagar a luz. Parecemos todos iguais quando apagamos a luz. Todo o tempo ele vai marcando o poema com isso. E lá embaixo, na última estrofe, fica claro, né, a posição lá do poeta. O poeta diz assim: então vamos pedir a Deus que apague logo a luz, né, para que todos pareçamos iguais. Então a letra B. A possível solução para acabar com as desigualdades é pedir ajuda divina para que não haja luz. Que Deus apague a luz logo de uma vez, né? Vamos adiante. A próxima. No poema percebe-se uma relação comparativa de igualdade entre as palavras. O poeta vai fazendo um jogo de palavras, de termos que se assemelham em grandeza e termos que se assemelham em inferioridade, coisas pequenas. Então vamos ver aqui se assemelha. Peanut e giant. Giant e sultan. Might e giant. Light e size. Então vou dar um tempo para vocês analisarem. Vamos lá.
ok? Então vocês vão ter tempo para voltar o vídeo aí várias vezes e vendo com calma. Então os termos que se assemelham aí no jogo de palavras do poeta é o Giant e Sultan, o gigante e o sultão, né? Eles conotam aí, ou denotam a mesma ideia de grandeza, né? Aí eles estão conotando ideia de grandeza, né? Tanto na perspectiva conotativa quanto denotativa, eles trazem essa ideia de grandeza, né? Gigante e o sultão um governante, poderoso, enfim. E se a gente fosse ver aí a relação de coisas pequenas, daria para a gente associar o peanut e o might, né? O peanut da letra A e o might da letra C. Peanut seria o amendoim e o might um ácaro. O amendoinzinho, né, bem pequeno e tal, e o ácaro também bem pequeno. Mas eles não estão juntos, então a resposta é a letra B. Aqui nós vamos ao poema, ler mais uma vez o poema, e lá no final eu vou trazer uma tradução livre para você ter uma compreensão geral, tá? Então olha só, no difference, sem diferença, né? Small as a peanut, big as a giant, pequeno como um amendoim e grande como um gigante. We're all the same size when we turn off the light. Nós estamos do mesmo tamanho quando nós apagamos a luz. Rich as a sultan, poor as a mite. We're all worth the same when we turn off the light. Rico como um sultão, pobre como um ácaro. Nós temos o mesmo valor quando nós apagamos a luz. Red, black or orange, yellow or white. We all look the same when we turn off the light. Amarelo, preto ou laranja. Vermelho, preto ou laranja. Amarelo ou branco. Nós parecemos todos iguais quando nós apagamos a luz. So, maybe the way to make everything right is for God to just reach out and turn off the light. Então a única maneira que há, né, para nós parecermos todos iguais é que Deus alcance, né, a luz e apague logo a luz para que todos pareçam iguais. Vamos adiante. Aqui eu trouxe para vocês a capa de um livro e o autor aí para a gente conhecer um pouquinho sobre ele. Aí está a capa do livro onde está o poema. Aí Where the Sidewalk Ends, onde a calçada termina. Where the Sidewalk Ends, onde a calçada termina. E o poema aí, né, do autor Shel Silverstein. Ele tem uma origem judaica, a ascendência dele é judaica, né, mas ele nasceu em Chicago em 1932. Alguns dizem que foi em 1930, 1932, 1929. E aí tem a capa aí, né, do livro dele. Aí tem aquela placa dizendo lá Edge, quer dizer beira, né, beirada. Então as crianças chegando no fim da calçada aí. O autor é Shel Silverstein. Eu fui pesquisar para ver se essa pronúncia era Silverstein, já que ele tem uma origem, não sei, né, judaica. Aí tinham uns judeus que iam para a Áustria, para a Alemanha e tal, como é o caso daquele cientista Albert Einstein. Mas a pronúncia do Shel aí é essa mesmo, Shel Silverstein, como se pronuncia o nome dele. Tá? Vamos passar aqui um pouquinho para a gente saber mais um pouquinho sobre ele. Ele foi umas curiosidades sobre ele, da biografia dele, né? Da origem judaica, nasceu em Chicago. Ele serviu ao exército na Coreia em 1950. Ele foi poeta, compositor, escritor de literatura infantil. A obra que ele se destacou como escritor infantil foi A Árvore Generosa, que ele escreveu em 1964. Um dos cartoons pelo qual ele fica muito conhecido em todo o mundo é esse dos prisioneiros aí. Now he is my plan. Os dois prisioneiros acorrentados pelos braços, né, e as pernas. Ou seja, eles não têm o que fazer aí, estão no calabouço, né? E um dos prisioneiros diz assim, now he is my plan. Agora aqui está o meu plano. Cabe uma reflexão interessante aí, né? Ele está delirando, né? Ou ele é um idealista, ou ele está
Imagina que se a gente pudesse colocar uma lupa aqui, o outro já está olhando para ele assim, né? Sem saber o que dizer. Como é que pode? Alguém ainda tem algum plano nessa situação, mas é possível, né? E aqui no lado, eu peguei um cartão aí que eu não fui pesquisar, mas tem um autor diferente ali. Eu imagino que foi alguém que fez uma homenagem para o Shel Silverstein, que ele reproduz aquela capa lá, né? Where the Sidewalk Ends, onde a calçada termina. Aí, por ironia, né? Está aí onde a calçada termina. Na sepultura aí, né? Na pedra aí, na lápide do autor, Shel Silverstein, 1999. Então é o fim da calçada para todo mundo. Na verdade é uma reflexão aí, né, que o autor propõe para a gente. Aqui eu trouxe a tradução livre, meio que ao pé da letra, só para a gente ter uma ideia aí. É claro que a tradução de um poema não se faz assim, né? Faz mais uma adaptação e tal, tudo mais. Mas é mais para a gente ter uma ideia aí. Pequeno como um amendoim, grande como um gigante. Somos todos do mesmo tamanho quando apagamos a luz. Rico como um sultão, pobres como um ácaro. Todos nós valemos o mesmo quando apagamos a luz. Vermelho, preto, laranja, amarelo ou branco, todos nós parecemos iguais quando apagamos a luz. Então talvez o caminho para fazer tudo certo é para Deus apenas alcançar e apagar a luz, né? Óbvio que uma tradução, como uma tradução ao pé da letra, é só para a gente ter uma ideia. E aqui eu trouxe a referência bibliográfica aí, tá bom? Aqueles livros que a gente está utilizando, ok? Então, um abraço, até a próxima.